Olá pessoal! Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre os termos da oração, trago hoje para vocês a distinção entre os sujeitos indeterminado, oculto e inexistente ou oração sem sujeito. Prontos? Vamos aos exemplos. Primeiro, espera-se que novos tempos estejam a caminho. Segundo, chegamos ao local da prova. Terceiro, ventou a noite toda. No primeiro caso, recorrendo ao verbo e fazendo a pergunta quem espera, obtemos a seguinte resposta: alguém, mas eu não sei exatamente quem é este alguém. Se é o João, se é o Antônio, se é a Maria. Logo, temos neste exemplo o sujeito indeterminado, ou seja, uma oração com a seguinte estrutura: verbo na terceira pessoa, no caso o espera, mais a partícula ser, na qual nós chamamos de partícula de indeterminação do sujeito, certo? No segundo caso, chegamos ao local da prova, percebe-se que é a terminação do verbo amos ou a desinência verbal que nos indica o sujeito nesta oração. Amos refere-se à primeira pessoa do plural, nós. Logo, nesta oração, o sujeito é nós. E ele está oculto, ou seja, escondidinho. É a terminação, então, do verbo que vai revelá-lo, certo? No terceiro caso, ventou a noite toda, observamos uma oração com um verbo que indica fenômeno da natureza, assim como trovejar, relampear ou relampejar, nevar, chuviscar, chover, enfim. Quando isso ocorre, a oração não apresenta sujeito ou o sujeito é inexistente, porque se formos recorrer a este verbo, quem inventou? Nós não obtemos uma resposta para isso, certo? Além desse caso, há outros nos quais a oração não apresenta sujeito. Por exemplo, quando nós temos o verbo haver, no sentido de passagem de tempo, há 2 anos trabalho aqui, ou os verbos de estado em expressões que indicam temporalidade. Está anoitecendo. Certo, pessoal? É importante não confundir uma oração com a palavra alguém e sujeito indeterminado. Observem, alguém me ligou no período da tarde. Se nós recorrermos ao verbo quem me ligou, alguém, logo eu obtenho uma resposta, ou seja, eu tenho ali um termo que concorda com o verbo, ou seja, o sujeito, e no caso é o sujeito simples, porque é aquele que só tem um núcleo, certo? Não seria sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele, então, que aparece dentro de uma oração com a estrutura verbo na terceira pessoa mais a partícula ser. Retomando então, pessoal, o sujeito indeterminado, ele existe e aparece na estrutura que eu acabei de mostrar para vocês. Terceira pessoa, né? Verbo na terceira pessoa, mais a partícula ser. O sujeito oculto, ele também existe, só que ele está escondido. É a terminação verbal ou a desinência verbal que vai revelá-lo para nós. E o sujeito inexistente, como o próprio nome diz, não existe, certo? Se você gostou desse vídeo, se você acha que essa informação foi útil, acrescentou, te ajudou nos seus estudos, repasse, compartilhe, deixe seu like, deixe seus comentários aqui embaixo, que para mim é sempre de grande importância e me ajuda no aprimoramento do canal constantemente. Vejo-os em breve. Até, pessoal!